estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Agora estamos com o professor Romildo Calisto de Filosofia. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Nesta aula, vamos retomar os temas mito e filosofia e natureza e cultura, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professor? É isso mesmo, Bruna. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, de estar aqui gravando esse programa, falando com tantos alunos mineiros, que estão aí em casa, tentando estudar nesse momento de pandemia, de quarentena. E nós vamos tentar aqui oferecer para eles, Bruno, o melhor que a gente puder, Então, não vamos substituir o professor lá na sala de aula, mas vamos oferecer para eles um conhecimento com muita qualidade. Então, eu estou aqui com muita alegria, com muita honra de fazer esse programa, mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui também experimentando o estúdio de gravação com uma nova sala de aula. É um ambiente novo para todos nós. Exatamente. Então, vamos ver como é que vai acontecer. Eu tenho certeza que vai ser bem legal. Eu também. Ok? Então, como a Bruninha falou muito bem, nós vamos retomar agora os conceitos de mito e filosofia para a gente responder as questões da semana 1 do Plano de Estudo Doutorado de Filosofia. Vamos, então, olhar aqui no nosso slide o que é o mito e como o mito ele enseja o surgimento da filosofia. Então, o mito é a primeira forma do homem tentar responder ou compreender a si mesmo e a realidade que ele vivia. O mito ele é uma tentativa do homem responder questões simples, por exemplo, de onde vem o raio, de onde vem o trovão, o que é o amor, o que é a morte. E como eles não tinham uma explicação científica, porque não havia ciência ainda nessa época, eles recorriam a explicações a realidades sobrenaturais. Então eles elegiam alguns seres sobrenaturais, deuses, semideuses e titãs, para serem uma espécie de modelo exemplar disso que acontecia, Então, a diferença do mito para a filosofia vai ser exatamente a maneira que o mito vai recorrer a uma plataforma não natural para responder a essas questões, Uma coisa muito importante no mito é que todo mito ele não fala sobre os seres humanos, ele fala sobre deuses, semideuses e titãs. Ou seja, o mito é uma história sagrada em que quer se explicar a origem de alguma coisa. Presta atenção, diferentemente de uma fábula, de uma lenda, o mito era concebido, era visto pelas civilizações que vivenciavam e ainda vivenciam o mito, como os povos indígenas, por exemplo, como uma história verdadeira. Então, não podemos considerar nunca o mito como uma espécie de mentira, como sinônimo de mentira ou como o contrário de verdade. Por que isso não pode acontecer? Porque nós vamos tomar o mito aqui como na perspectiva das civilizações que tinham o mito como orientador da sua vida. Beleza? Se antes existiam deuses que serviam como exemplo de justiça, de coragem, de bravura, de honra, nós também, atualmente, nós estamos dando uma atualizada nesses ícones, Basta você pegar as revistas em quadrinhos, basta você ver nos filmes e até nas telenovelas, ícones de vilão, de mocinho, pessoas que encarnam o que seria ser justo, o que seria ser injusto, cruel, etc. E até personagens que existem mesmo, Por exemplo, você pega o Pelé, por exemplo, como um ícone, um mito do futebol, Você pega a Megan Fox como ícone da beleza feminina, por exemplo. A gente vai elencando novos mitos, Você pega Mahatma Gandhi como ícone da paz, da luta pela justiça, etc. Então, parece que, embora o mito ele tenha servido mais à humanidade no período pré-filosofia, anterior à filosofia, parece que a nossa relação com o mundo ela ainda é muito mítica, E a diferença entre o mito e a filosofia é que o mito ele vai escolher os deuses como plataforma de explicação da realidade, já a filosofia e a ciência ela vai tentar buscar na própria natureza
um elemento ou vários elementos que explicam a chuva, que explicam o sol, que explicam a transformação das plantas. Ou seja, a filosofia, ela surgiu como uma espécie de racionalização dos mitos. Lembrando que os mitos, eles eram contados, eles faziam parte da tradição oral, né? Então, Homero e Hesíodo, dois poetas, né, da antiguidade, eles começaram a escrever esses mitos. Estou falando aqui especificamente dos mitos gregos, porque toda civilização ela tem uma mitologia, né? Um conjunto de histórias que explicam o seu surgimento, que explicam o sentido da vida para elas. Eu estou falando aqui da mitologia grega especificamente, porque é o berço da filosofia ocidental. Então, a filosofia surge tentando dar uma resposta, vamos dizer assim, mais lógica, mais demonstrada, mais argumentada, mais racional sobre a arqué, sobre o fundamento, sobre a origem de todas as coisas. Com certeza você já ouviu algum personagem, né, mítico, ou no cinema, né, como Thor, Odin, né, quem gosta aí, dos filmes da Marvel e tal, ou você já se deparou com esses personagens, por exemplo, assistindo Percy Jackson. Então, são personagens que estão no imaginário coletivo e vocês conhecem, né? Hoje, eu vou falar de dois personagens míticos da antiguidade, né? Vou falar de Afrodite, na verdade não vou falar, só vou citar Afrodite e vou falar também do Hércules, né? O Hércules, o que ele era para as pessoas naquele momento, né? Na antiguidade clássica? O Hércules era uma espécie de modelo de bravura e força física. Então, Hércules, ele é filho, né, bastardo de Zeus, né? Zeus teve uma relação de infidelidade com a sua esposa, né? Desposou-se uma mortal e dessa relação nasceu Hércules, né? E aí Hera, que era a esposa de Hércules, ela começou a ficar muito indignada, muito brava com isso, Bruninha, e ela tentou punir Hércules de toda forma. O que ela fez? Ela fez Hércules matar toda a sua família, né, através de uma ilusão assim, imaginando que ele estava matando os seus inimigos. E por causa disso, Hércules foi julgado e foi condenado a fazer 12 trabalhos, né? 12 trabalhos bastante difíceis, mas Hércules é capaz de fazer esses trabalhos, né? Consegue realizar. Então, por isso que Hércules é sinônimo de justiça, ele é sinônimo, mais do que de justiça, né? De coragem, de bravura, e as pessoas, quando queriam um referencial para isso, para coragem, para bravura, eles olhavam para a figura do Hércules e para os trabalhos de Hércules. Já Afrodite, ela é considerada a deusa da beleza, a deusa do amor, a deusa da sexualidade, né? Ela é filha também, existem várias versões, duas versões para o nascimento dela. Eu vou usar aqui a mais comum, que ela também é filha de Zeus, e ela é o ícone, então, da feminilidade, né, da sensualidade, do amor e da beleza. Bom, como é que nós atualizamos esses dois personagens? Eu vou mostrar para vocês. Hoje, nós temos dois personagens que ocupam um lugar muito parecido com o Hércules e com a Afrodite. Olha que interessante. O Homem de Ferro, ele é um personagem, né, que faz parte do cinema, dos quadrinhos, e ele é uma espécie de novo modelo exemplar, por isso que o mito ele é atual, porque ele incorpora três coisas que as pessoas desejam ter. O Homem de Ferro, ele é rico, ele é uma pessoa que tem dinheiro e ele domina a tecnologia, ele é inteligente. Então, por isso que o Homem de Ferro, ele seria uma espécie de novo modelo exemplar daquilo que as pessoas na atualidade querem ser. Elas querem ser descoladas, elas querem ser legais, né? Você, aluno aí, né, não quer ser descolado, não quer ser legal, não quer ser o popular na sala de aula, na escola? Pois é. Então, o Homem de Ferro ele vai orbitar o seu imaginário. Ao mesmo tempo, as pessoas não querem, né, ficar sem grana para o final de semana. Elas querem ter dinheiro de forma ilimitada, cartão ilimitado. Então, o Homem de Ferro, né, ele também é isso. Ele consegue atualizar essa versão. Agora, ao mesmo tempo, quem não quer dominar a tecnologia? Quem não quer ter um celular de última geração? Quem não quer ter o controle sobre a tecnologia? Então, o poder do Homem de Ferro não está no fato dele ser filho de Zeus, está na sua capacidade técnica, de razão, de inteligência, de dominar a tecnologia, né? Por isso que ele é considerado um ícone. A Mulher Maravilha,
ela é um símbolo de força feminina. Diante de todas, né, de todo o movimento feminista em que a mulher tenta ocupar o seu lugar na sociedade, então nós temos uma personagem que incorpora tudo isso. Ela é exemplo ao mesmo tempo de sensualidade, mas também de bravura, de coragem, né? A sua história, eu acho que ela é filha, acho não, né? Ela é descendente de Apolo, né? Ela descende dos deuses gregos, né? Tem essa relação assim. Então, ela orbita o imaginário das pessoas atualmente, porque as pessoas necessitam de novos modelos exemplares. E por isso que Homem-Aranha, né? Homem de Ferro, Batman, todos esses personagens, eles servem para nós, de alguma forma, desde a nossa infância, como novos modelos exemplares, assim como eram os deuses gregos na antiguidade. São a personificação de vários desejos que nós temos, né, professor? Perfeito, Bruninha, você falou tudo, né? Assim, a gente deseja muita coisa. Em quem que a gente se inspira? Então, a gente cria alguns personagens para servir de modelo exemplar para a gente. E isso não é apenas a gente que faz isso, não somos nós que fazemos isso. Toda civilização, toda cultura faz esse movimento de criar modelos para, de alguma forma, se orientar, né? Muito bem. E aí nós vamos falar agora dessa atividade que está na página 83, né, do Plano de Estudo Tutorado de Filosofia. São questões abertas, né? Vou falar da questão 1. Qual a finalidade dos mitos? Na verdade, questão 3, mas aqui para mim está como questão 1. Qual a finalidade dos mitos e qual o significado dos super-heróis na atualidade? Então, a finalidade dos mitos é o quê? Servir como uma espécie de bússola, uma orientação epistemológica, ou seja, para o homem conhecer o mundo, mas também moral. Como eu devo agir? Como eu devo ser? Como eu faço para ser honrado, para eu ser bravo? Basta eu me inspirar em Hércules, por exemplo. Como eu faço para ser, né, uma mulher, né, ao mesmo tempo forte, inteligente e também feminina, sensual? Eu me inspiro em Afrodite, eu me inspiro na Mulher Maravilha, por exemplo, né? E qual o significado dos super-heróis na atualidade? É serem novos referenciais para esses desejos, como a Bruninha bem disse. Uma outra questão, né, que está na página 83 também do PET 1, qual a diferença entre mito, filosofia e ciência? Então, a diferença, basicamente, está na maneira como explicar o surgimento de todas as coisas. O mito recorre ao sobrenatural. A filosofia, ela tenta encontrar na lógica do próprio cosmos a explicação para a origem de todas as coisas. Então, aí que está a diferença. Vamos para o próximo tema agora? Nós vamos falar do tema natureza e cultura, né? Que é o tema, que é a semana 2 de filosofia do PET 1. E esse tema é muito importante, né? É um tema que a gente gosta de falar muito, porque esse tema fala sobre nós mesmos, né? Fala sobre esse híbrido que somos nós. Ao mesmo tempo que nós temos um corpo, nós temos instinto, reflexos, né? Se cair um cisco no seu olho automaticamente, por reflexo, ele vai fechar. Se colocar a mão na panela quente, você tira imediatamente por reflexo. Então, nós temos essa dimensão animal, instintiva em nós, do desejo, né? Enfim, mas nós também somos seres que possuímos, né, a inteligência, o cálculo, a racionalidade. E o que nós somos, na verdade? Nós somos esse híbrido. Mas vamos demarcar esses espaços para você entender o que em nossa volta é parte da natureza, o que é parte da cultura? Então vamos lá. Na natureza, nós temos uma espécie de programação biológica. Ou seja, na natureza as coisas são aquilo que elas são. Na natureza as coisas elas não podem ser diferentes daquilo que elas são. Então o gato mia, o cachorro late, a aranha tece a sua teia, a abelha ela produz o seu mel, e eles não fazem isso por arbítrio, por escolha. Eles fazem isso porque faz parte da sua programação instintiva. E nesse plano da natureza não existe liberdade. Se não existe liberdade, também não existe culpa, certo? Porque se a cobra ela pica um calcanhar, ela não faz isso porque ela é má, ela faz isso porque ela está reagindo ao seu instinto, porque ela está se sentindo ameaçada ou para se proteger, entende? Então, nesse caso,
na natureza não há liberdade, na natureza apenas uma programação instintiva. E na cultura? A cultura é uma palavra que vem do latim colere, que significa cultivar. Na cultura é o espaço da liberdade, da criação. Então a língua ela é culturalmente construída, a música, a dança, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de falar, né, de nos vestirmos, o nosso jeito de falarmos, eles são construções humanas, certo? Então, a cultura é a dimensão da liberdade, enquanto a natureza é a dimensão do determinismo, né? E aqui, para a gente falar um pouco de cultura, essa figura aqui é muito importante, né? Recorrendo à aula o tema que eu falei anteriormente, Prometeu, ele foi um dos responsáveis pela criação dos seres vivos, né? E ele viu que tinha distribuído todos os talentos, todas as habilidades para todos os animais e se esqueceu do ser humano. O ser humano ele falou assim, olha, o que eu vou dar para o ser humano? Se eu dei a capacidade de correr para o guepardo, se eu dei um casco duro para a tartaruga, não sobrou nada para eu dar para o ser humano, o que eu vou fazer? Ele vai até o Monte Olimpo e rouba o fogo dos deuses e oferece o fogo para a humanidade, né? Ele é castigado, tem que ficar preso numa rocha, como a ave comendo o seu fígado durante o dia e ela regenerando à noite, que não vem ao caso, mas a humanidade então recebe esse fogo para sobreviver. Olha que interessante. O Prometeu, ele dá isso para a humanidade, mas ao mesmo tempo, esse fogo, ele não é apenas o fogo físico, ele representa a inteligência, a sabedoria. Então, a filosofia e os seres humanos têm a inteligência como um aspecto, talvez, né, para alguns filósofos, não instintivo. Parece que a racionalidade, ela é o que nos faz diferenciarmos, né, dos animais. Ela não deixa com que nós hajamos apenas pelo instinto. A gente consegue escolher, a gente consegue pensar. Você está com fome, mas você está de dieta, você vai e não come. Você não age pelo seu ímpeto de comer, por exemplo, porque nós temos a racionalidade. E aqui nós temos uma menina chamada Helen Keller, que até os 7 anos de idade, ela não se comunicava com ninguém, porque ela nasceu cega e surda. Imagina, Bruno, nasceu cega e surda. E com 7 anos de idade, ela não se comunicava. E aí a família teve a ideia de contratar uma professora chamada Annie Sullivan, aconteceu nos Estados Unidos, em 1980, né? 1880. E essa professora consegue ensinar para Ellen o significado das coisas apenas pelo toque, pelo tato. Incrível. Então, exatamente. E depois ela se gradua em filosofia, ela consegue ser uma exemplar, ela começa a fazer palestras em todo o mundo, mas ela precisou primeiro simbolizar, representar o mundo. Ou seja, o ser humano, mesmo que ele seja limitado fisicamente, ele consegue representar, simbolizar o mundo, porque ele tem a capacidade da inteligência. Então, a tocha olímpica, que representa a nossa racionalidade, serviu para isso. Muito bem. E aí, nós então não podemos naturalizar nada que é cultural. Por que nós não podemos fazer isso? Porque se nós naturalizamos o que é cultural, nós acabamos dizendo que a desigualdade social é natural, nós acabamos dizendo que os problemas de violência, o lugar da mulher, o lugar do homem são espaços naturais e nada disso é natural. Tudo isso foi criado pelo homem. E se foi criado pelo homem, deve também pode também ser transformado, pode ser modificado pelo homem, né? Nós vamos agora passar por uma questão que vai utilizar, né, Jean-Paul Sartre também, o existencialista, que falou que as nossas escolhas que nos definem, nós não nascemos como essência, né? Primeiro a gente existe, só depois a gente constrói quem a gente é, que é a questão que está na página 88 do PET 1 de Filosofia, que era para você elaborar um texto que discutia os conceitos de consciência, liberdade, responsabilidade e determinismo. Olha que interessante. Se você tem consciência, isso significa que você é livre, porque você pode escolher entre A ou B. Se você é livre, você é responsável pelas suas ações. Se você é responsável pelas suas ações, você não é determinado a nada. Ok? Então, respondida essa questão, quero agradecer a sua companhia e nós estamos aqui com você. Até a próxima aula de filosofia. Estude em casa. Fique bem.